Moradores de pelo menos 6 bairros aqui da capital ligaram para o Corpo de Bombeiros e para a Defesa Civil para dizer que sentiram o tremor de terra que teve origem no Chile hoje de madrugada. Foi um grande terremoto. O tremor chegou a 8,8 graus na escala Richter, um índice maior do que o registrado no terremoto do Haiti. Aqui em São Paulo, principalmente as pessoas que moram em prédios altos é que sentiram os tremores, mas a maioria da população estava dormindo mesmo e não sentiu nada. As imagens que você vai ver agora foram gravadas por um funcionário da programação da TV Globo que fica na Avenida Paulista às 13h47 da madrugada. E a gente vê duas luminárias se mexendo. Nós conversamos também com um morador da região de Pinheiros e ele disse que trabalhava quando sentiu a cadeira onde ele estava sentado se mexer. O tremor em Buenos Aires foi apenas sentido nos prédios muito altos, nos andares mais elevados dos prédios muito altos do bairro de Palermo e em algumas áreas do bairro de Villa Lugano, que está na zona oeste de Buenos Aires. No entanto, o tremor sim foi sentido com mais intensidade do lado argentino nas províncias de Mendoza e de San Juan, que são províncias que no passado sofreram fortes terremotos com epicentros próprios e além de sofrerem os efeitos dos terremotos ocorridos do lado chileno da fronteira. Na província de San Juan, o governador José Luis Gioia pediu calma à população. Apesar de que o terremoto foi sentido com intensidade em San Juan, não houve danos materiais. Cobriu metade do vilarejo da ilha de Robinson Crusoe, que faz parte do arquipélago de Juan Fernández, que está no Pacífico. No entanto, a população aparentemente toda se salvou, já que havia se retirado para partes mais altas dessa ilha quando começou a perceber os primeiros sinais do tremor, Sidney. As ruas do centro da capital chilena, Santiago do Chile, para verificar os danos que haviam ocorrido. Houve várias passarelas que por cima de várias avenidas chilenas, várias avenidas em Santiago do Chile que caíram por causa do terremoto ou foram abaladas. Como você comentou, uma das principais pontes dentro da capital foi interditada e também houve incêndios em várias indústrias químicas por causa do terremoto, mas os bombeiros em Santiago do Chile já estão atacando esses incêndios. A presidente Michelle Bachelet pediu calma à população e ela também descartou a possibilidade de tsunamis. No entanto, ela disse que houve uma grande onda, que não era um tsunami, mas sim apenas uma grande onda, que cobriu metade do vilarejo da ilha de Robinson Crusoe, que faz parte do arquipélago de Juan Fernández, que está no Pacífico. No entanto, a população aparentemente toda se salvou, já que havia se retirado para partes mais altas dessa ilha quando começou a perceber os primeiros sinais do tremor, Sidney. Mostrando um supermercado, mostrando áreas de Concepción, públicas de Concepción, a população que acordou assustada, correndo pelas ruas, muita gente nas ruas porque não quer ficar dentro de casa. Algumas passarelas caíram também, os carrinhos foram arremessados por meio da pista, já há rachaduras também no asfalto, ou seja, a situação é bastante delicada. E como os técnicos informam, até 9 horas após o terremoto, existem... Outro fator interessante a comentar é que o Chile sofreu o maior terremoto da história mundial em 1960. Pelo menos o maior terremoto da história mundial desde que começaram os registros desse tipo de fenômenos. Foi um terremoto de 9,5 graus na escala de Richter e na época atingiu a cidade de Valdívia, no sul do país. Esse terremoto, na ocasião, provocou tsunamis de ondas de até 25 metros e morreram 5.000 pessoas nesse terremoto de 1960 no Chile. E esse terremoto de fato foi mais forte sim, o de agora já foi reavaliado para 8,3 de acordo com os técnicos.